Louis Pasteur foi um cientista, químico e bacteriologista francês que revolucionou os métodos de combate às infecções. Em sua vida, Pasteur estudou a fermentação do vinho e da cerveja, descobriu o processo de pasteurização, nome dado em homenagem a ele, claro, criou a vacina contra a raiva, entre outras cocitas mais. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou contar para você um pouquinho mais sobre a história de vida desse notável cientista. Bora lá? Fala, cientista! Tudo bem com você? Eu sou a professora Amanda e você está no canal Vida de Cientista. Seja muito bem-vindo! Louis Pasteur nasceu em Dole, na região leste da França, no dia 27 de dezembro de 1822. Logo depois do nascimento, sua família se mudou para Arbois. Com 15 anos de idade, o jovem Louis se dedicou a pintar retratos. Muitos dos seus quadros decoram o Instituto Pasteur de Paris. Apesar de pintar, desde cedo, Pasteur manifestava interesse mesmo era pela ciência, tanto que no colégio de Arbois ele construiu um relógio solar. Ao terminar seus estudos secundários, Pasteur foi admitido na seção científica da Escola Normal Superior, uma instituição para a formação de professores em Paris. Porém, retardou a sua entrada por um ano, pois achava que não estava muito preparado. Se até o Pasteur achava que não estava preparado, quem dirá nós? Pasteur completou o curso de letras em 1840 e logo concluiu o bacharelado. Mas o cargo de professor de colégio não era exatamente o que ele pretendia. Realmente ele tem razão, porque ser professor de colégio, principalmente isso porque não dava aula aqui no Brasil, né? Então resolveu retornar aos estudos. Outra vez foi a Paris, a fim de se especializar em física e química. Em seguida, passou a trabalhar como assistente do químico Ballard. Em 1847, com apenas 26 aninhos de idade, Pasteur realizou seu primeiro trabalho, que já revolucionou o que hoje conhecemos por estereoquímica. No mesmo ano, recebeu a concessão da Legião de Honra Francesa. Mas apesar de ter desenvolvido estudos importantes para a química, foi a realização de pesquisas sobre doenças infecciosas que fez a carreira desse cientista realmente brilhar. Uma das teorias mais importantes na história da medicina, a teoria germinal das doenças infecciosas, foi proposta por ele. Essa teoria diz que a maioria das doenças é causada por germes. O químico estudou e identificou inúmeros micróbios responsáveis por várias doenças infecciosas e chegou a desenvolver vários métodos e técnicas para combater esses germes. Por meio desses trabalhos, Pasteur foi capaz de estabelecer noções básicas de esterilização e asepsia que utilizamos até hoje, trazendo consequências na prevenção de contaminações e infecções e, consequentemente, salvando milhares de vidas. Como ele era adepto da teoria biogênica, Louis Pasteur, em 1861, através de um experimento, conseguiu demonstrar a impossibilidade da geração espontânea da vida. Ou seja, a origem da vida somente é possível a partir de um ser vivo pré-existente. Mas isso eu já falei num outro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para você ir lá dar uma olhadinha depois. E lembrando, eu não tô falando aqui do primeiro ser vivo que surgiu na Terra. E esse aí é um outro assunto, ninguém sabe ao certo como que surgiu o primeiro ser vivo na Terra. Esse sim deve ter surgido de alguma coisa e não de algum outro ser vivo, né? Mas a partir daí, todos os seres vivos eles precisam nascer de outros seres vivos. Em 1864, Pasteur iniciou a pesquisa sobre a fermentação a pedido de produtores de vinhos e cervejeiros da França. Os produtores enfrentavam sérias perdas econômicas devido ao azedamento dos seus produtos. Ao pesquisar as alterações do vinho e da cerveja, descobriu que o vinho se transformava em vinagre sob a ação do fermento Mycoderma A7. Após alguns testes, ele descobriu que o aquecimento em temperaturas de aproximadamente 45 graus Celsius se torna letal para a maioria dos micro-organismos encontrados, mas na qual se mantém as propriedades da bebida. Assim, a solução seria conservar os produtos a essa temperatura
até serem embalados em recipientes asséticos e hermeticamente fechados. O processo de pasteurização passou a ser usado para a conservação do leite, da cerveja e de outras substâncias, tornando-se de fundamental importância na indústria de alimentos e de bebidas. Como resultado desses estudos na indústria vinícola, ele desenvolveu a teoria da fermentação como consequência da ação de micróbios, trabalho que foi apresentado à Société des Sciences de Lille. Gente, eu nunca vou saber falar esses nomes direito. Em 1865, ele começou um estudo sobre a doença do bicho da seda, que estava dando imensos prejuízos aos fabricantes de tecidos na França. Em sua pesquisa, Pasteur descobriu o agente infeccioso e também a maneira como esse agente era transmitido e, inclusive, como prevenir. Outra contribuição muito importante dada por Pasteur foi a descoberta do agente transmissor da raiva, mostrando assim o mundo dos vírus, que na época nada se sabia. Em 1886, Pasteur apresentou os resultados para o tratamento da raiva na Academia de Ciências Francesa e foi convidado a criar um centro para a produção de vacina antirrábica. Em 6 de julho de 1885, ele já havia aplicado pela primeira vez sua vacina contra a raiva, salvando um menino de 9 anos. Inclusive, aqui no Brasil, em Minas Gerais, foram confirmados há poucas semanas atrás 3 casos de raiva humana em crianças. 2 crianças, infelizmente, já morreram da doença e uma segue internada. Vamos torcer para que este menino consiga se recuperar. Mas voltando aqui para o Pasteur, os trabalhos dele representaram uma revolução na metodologia científica. Ele foi um cara criativo, imaginativo, principalmente rigoroso em suas experimentações. Pasteur sempre dizia: não prossiga em seus trabalhos se você não pode prová-los com a experimentação. Conhecido por seu caráter humanista, todo o trabalho de Pasteur foi desenvolvido com o intuito de melhorar a condição humana. Seus esforços mudaram o mundo, por isso é um dos mais reconhecidos cientistas da história. Ele viajou por toda a França para provar suas teorias, resolver problemas agrícolas e industriais e para curar pessoas afetadas por doenças infecciosas. Em 1888, Pasteur viu seu sonho ser realizado com a inauguração do Centro de Pesquisas inteiramente dedicado aos estudos de doenças infecciosas, o Instituto Pasteur de Paris. E esse centro de pesquisas foi dirigido por ele próprio até a sua morte. Realização de sonho é uma coisa que arrepia a gente. O Instituto Pasteur é uma fundação privada e sem fins lucrativos e é um dos mais importantes centros de pesquisa do mundo. Atualmente, existem filiais em 26 países, nos 5 continentes, constituindo a rede internacional do Instituto Pasteur. Louis Pasteur faleceu no dia 28 de setembro de 1895, mas será lembrado para sempre pelas suas descobertas e contribuições. E no vídeo de hoje é isso, cientista. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, já sabe, deixa aquele like aí pra mim, porque isso me ajuda, fortalece aqui o nosso canal, faz com que o YouTube mande esse vídeo para mais e mais pessoas. E eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!